Você sabe qual que é o motivo que muitas empresas, projetos e coisas assim acabam quebrando muito rápido e simplesmente acaba não tendo nem retorno? Às vezes a gente acaba colocando culpa em governo, culpa em outros fatores externos e coisas assim, e muitas vezes o motivo principal está muito perto da gente. É simplesmente a nossa organização. Se a gente simplesmente tivesse uma organização um pouco mais eficiente, você iria resolver 99% dos problemas. Um processo organizado é algo que é essencial na empresa. E para isso existe uma metodologia japonesa que é muito interessante. Ela consegue mudar um pouco a forma que você vai organizar as coisas, que você vai acabar enxergando as coisas também. E isso daí, ele afeta desde a sua vida pessoal até trabalho. É uma metodologia muito, mas muito forte mesmo. Eu comecei a aplicar depois que eu aprendi. É chamada de metodologia de 5S. São 5 termos, se não me engano, japoneses, que são muito bons de verdade. E é bem básico, é muito forte. Na engenharia é muito comum você aplicar em parte de gestão, financeiro, produção, coisa assim. Em empresa, desde uma sala de reunião que tem muita cadeira e você não consegue se mexer, até, sei lá, cortar coisas desnecessárias que atrapalham o rendimento e você conseguir adicionar, na verdade, tirar uma etapa de dificuldade a mais que você teria. Então vamos lá, se isso aí é muito eficiente, se é muito poderoso, se funciona muito bem, como que a gente vai conseguir colocar isso na nossa vida? Como que a gente vai fazer isso? É basicamente 5 etapas, por isso 5S, e você usando da primeira para a última, você vai estar solucionando um pontinho de cada vez, até o final, que você vai ter um sistema muito completo, fazendo coisas relativamente básicas. Então vamos lá. O primeiro passo, ele é chamado de Seiri. Seiri, isso, que seria o senso de utilização. Ou seja, imagina que você tem muita coisa aqui na mesa que você simplesmente não usa e você não mexe nisso. Você realmente precisa manter essas coisas que você não usa perto, na proximidade? Cara, não. É muito mais eficiente você fazer tipo. Vamos fazer um sistema triplo de organização. Minha mesa principal vai ficar com as coisas que eu uso bastante, por exemplo, microfone para isso aqui, mouse, caderno, iluminação, coisa de estudo e coisa assim. Agora, aqui nas gavetas da minha mesa, eu vou colocar coisa que eu uso direto, mas não tanto. Então vamos lá. Eu vou ter aqui algumas vitaminas, eu vou ter um negocinho para limpar o meu teclado, que eu uso bastante, algumas ferramentas que eu uso bastante, carregadores, fios, cabos, coisa assim. Agora, você acha que eu preciso manter uma caixa que eu não uso em cima da minha mesa ou na minha gaveta? Não. Então o que eu faço? Essa caixa que eu praticamente nunca mexo, que eu praticamente nunca vou precisar acessar, eu deixo em cima do meu guarda-roupa. Desse jeito eu consigo separar o que eu uso sempre, o que eu uso às vezes e o que eu nunca uso. Então, esse pontinho simples de organização, você começa a ver que coisas que te atrapalhavam, tipo, eu vou pegar isso aqui, mas eu tenho um monte de caixa na frente, tem um monte de coisa. Não, vou ter mais. Agora eu consigo ter uma utilização muito mais fácil. Eu vou estudar, eu tenho espaço para conseguir usar meu caderno, para usar meu tablet, para conseguir pesquisar, para conseguir fazer minhas coisas. Então, agora, indo para o segundo passo, a gente tem o. Então, agora, como segundo ponto, a gente tem o Seiton, que seria basicamente um senso de organização de uma forma mais lógica para você encontrar as coisas. Por exemplo, imagina que nessa mesma mesa tem um monte de coisa que eu uso, porém tem assim, coisa de um tema do outro e mudando muito. Tem coisa que não. Se você pensar, onde está as facas? Ah, você imagina que está junto com os talheres, coisa assim. Mas imagina que ele está junto com os filtros de café. Você usa bastante filtro de café? Provavelmente sim, você faz bastante café. Mas é um nicho completamente diferente. Não faz sentido você manter um com o outro. Não faz sentido eu manter, por exemplo, aqui eu tenho umas canecas de decoração, coisa assim, que estão específicas aqui por meu gosto, mas tem espaço suficiente para eu deixar outras coisas no mesmo nicho. Então, assim, tem minha impressora, tem o setorzinho de papel. Tem aqui umas decoraçõezinhas, tem um nicho de decorações. Tem aqui, que não dá pra ver aqui fora, um monte de cabos e coisa assim de carregador, todos os cabos de carregador. Então, é uma forma lógica que se eu pensar, perdi meu carregador, onde que vai estar? Junto com os outros. Perdi minha faca, onde que vai estar? Junto com as outras.
Eu sei que não tem nada de diferentes nichos super espalhado e coisa assim. Eu sei uma lógica para não deixar tudo uma várzea e encontrar as coisas muito mais fácil. No terceiro, a gente vai usar um ditado que eu acho ele muito forte, eu acho que o sentido dele é muito bom, que basicamente é assim: se você chega em um lugar e tem uma janela trincada, tem uma janela quebrada, se você quebrar outra janela, você não vai se sentir tão mal. Por isso você vai pensar, pô, já tem outra janela quebrada. Só quebrei mais uma, só isso. Agora, se você chega em um lugar e tá tudo certo, se alguém pega e tira algo do lugar, fica muito evidente. A pessoa entende, ela sabe que, ó, eu acho que esse sistema não é assim. Então, seria o seiso, que seria o senso de limpeza, de manter um ambiente funcional, agradável e, vamos lá, sua mesa está limpa. Se você coloca uma coisa, você vai sentir um negócio ruim, porque não pertence àquele lugar. A mesa está limpa, eu não quero bagunçar. Se você mantém isso constantemente, já é um problemaço que você evitou. Se você consegue manter as coisas pouco a pouco limpinho, quando você vê, vai estar tudo certo e é só manter depois. Muito mais fácil do que ter que limpar tudo todo dia. E lembra, tá? Se tá curtindo o vídeo coisa assim, dá um like e se inscreve, não deixa passar batido não. Muito importante, o próximo ponto também seria o seiketsu, que seria o senso de padronização, que basicamente seria algo como uma rotina propriamente. Então, para você conseguir manter os S's funcionando, você precisa pegar eles e seguir todo dia. Se você segue uma semana e depois nunca mais segue, ele não adiantou de nada na sua vida. Ele literalmente não influenciou em nada. Você tentou implementar ele e não conseguiu, parabéns. É isso. É perda de tempo. Então, o importante é você fazer aos poucos, mas fazer sempre, manter constância. Você sempre vai estar lá aplicando. Isso aí, você vai ver que pouquinho a pouquinho vai começar a influenciar os seus resultados. E é engraçado esses pontos, porque você pode aplicar, cara, você tem uma empresa, você aplica nela, você tem uma casa, você aplica nela, você pode aplicar em muitos ambientes diferentes. E é uma metodologia muito poderosa, ela funciona muito bem também. Shitsuki seria o senso da disciplina. Imagina que, realmente, igual eu falei, você aplicou durante uma semana, não aplicou mais, deixou tudo virar um caos. Então, esse senso de disciplina é muito importante para você saber que é uma coisa que eu preciso fazer, é uma coisa que eu vou ter que manter sempre. Você pode ver que todos os pontos, eles são bem parecidos, eles têm umas semelhanças, tipo, mas assim, bem forte. E isso é muito importante porque um vai fortificar mais o outro, que vai fortificar mais o outro, que no final vai conseguir melhorar essa cadeia de ações para continuar. E se você começa fazendo aos pouquinhos realmente, uma hora você já está aplicando o processo completo e quando você vai ver, cara, já tá tudo em dia. É só manter, é muito mais fácil. Então assim, começa no seu quarto, começa em outro cômodo, vai começando aos poucos, comece na sua casa. Quando você vê que você já está conseguindo manter, você já tem essa capacidade, você vai simplesmente ampliar. Então, assim, é uma metodologia muito poderosa, funciona muito bem e a aplicação dela não é difícil, cara. Se você tenta aplicar um tópicozinho por dia, tá? Hoje eu vou ver e eu vou organizar o lugar das coisas. Amanhã eu vou pegar e ver qual lugar vai ser qual lugar de cada nicho. Depois, criar um pouco de disciplina, você conseguir manter a organização, coisa assim, senso de limpeza, acabou. Quando você vai ver, já está tudo aplicado e já está fazendo uma diferença, porque é muito bom você ver as coisas no jeito. Então, assim, eu acho que você já percebeu de eu falar 500 vezes que essa metodologia é muito forte, é muito poderosa e consegue mudar muita coisa. E sabe o que mais pode mudar muita coisa? Você deixar um like, compartilhar, se inscrever e é isso, vamos pro próximo. E assim, também tem muitas outras metodologias de aplicação, de organização, de coisas assim. Tem o método do Work, tem muito, mas muito. Se você vê que esse não está sendo 100%, é muito interessante você ver um outro método que eu vou trazer mais tipo, vários, ainda mais porque na engenharia é algo muito comum a gente ver, é muito comum a gente aplicar em empresas, coisas assim. Por exemplo, só para você ter uma noção, se um funcionário caminha muito na sua empresa, é muito ruim, porque está perdendo muito tempo de deslocamento. Se um processo está aqui, o outro está aqui, deu ruim. Quantas vezes ele tem que fazer esse caminho no dia? Quantas vezes ele perde o tempo de que podia estar fazendo esse ou esse de fazer isso aqui? Então você pega e tenta manter tudo próximo para o seu funcionário sair daqui, vem para cá, resolveu o problema, voltou, acabou.
Se ele precisar fazer esse trajeto 10 vezes, ele não vai perder quase nada de tempo. Então, se ele precisa ir no banheiro, e o único banheiro fica 3 quarteirões, não, foda, não tem como aplicar isso. São muitos sensos de organização que você vai aplicando 1, 2, 3, 4, você vai entendendo como funciona e melhora muito a situação. Eu acho muito interessante também você pegar e comentar qual tópico você está querendo ver, porque aí eu consigo ver alguns temas que vocês têm alguma necessidade, querem entender um pouco mais. Se eu souber sobre o assunto, eu vou trazer ele, se eu não souber, eu vou pesquisar, aprender e conseguir trazer ele também da forma melhor explicada possível. E é isso. Por hoje foi só.